Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. A igreja hoje no Brasil celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Lá em Guaratinguetá, este frade foi sinal da presença amorosa de Deus na vida, sobretudo dos pobres que procuravam aquele convento franciscano. Eu agradeço a você pela sua companhia todos os dias aqui pelo canal do YouTube, por meio da Rádio Maria, ou também você que me acompanha pelos podcasts. O texto do Santo Evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. São duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Estamos na etapa do Evangelho que corresponde à subida de Jesus para Jerusalém. O capítulo 13 do Evangelho de Lucas está cheio de imagens muito bonitas. A imagem da figueira estéril, para falar naquela parábola da paciência pedagógica de Deus. Hoje, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Jesus ainda vai falar da porta estreita, vai falar de Herodes como uma raposa e vai falar dele mesmo como uma galinha que reúne os seus pintinhos. Percebam quantas imagens bonitas: figueira, semente de mostarda, fermento, porta estreita, Herodes como raposa, Jesus como galinha. Com que poderei comparar o reino de Deus? O evangelista São Lucas tem uma predileção toda especial pelos pares. Pares, às vezes, simétricos, pares, às vezes, antitéticos. No Evangelho de hoje, Jesus toma na primeira parábola um homem, na parábola do grão de mostarda, é um homem que toma a semente e joga no seu campo. Na parábola do fermento é uma mulher, um homem e uma mulher. Duas parábolas. A primeira faz o contraste entre a pequenez da semente de mostarda e a grandeza da árvore. A segunda faz o contraste entre a invisibilidade do fermento na massa e o resultado, a levedura, a fermentação, o efeito, a massa cresce. As duas parábolas são construídas de modo plenamente simétrico.
A pequenez da semente contrasta com a grandeza da árvore. E as aves do céu vêm fazer os seus ninhos nos galhos daquela árvore de mostarda. De onde provém essa imagem? Muito provavelmente de Ezequiel, capítulo 17, versículo 23. Ali se fala de um cedro formoso do Líbano. Neste cedro formoso do Líbano, os pássaros fazem os seus ninhos. Muito provavelmente a imagem fala das nações pagãs que se achegam ao ninho do cristianismo, a Jesus Cristo. Encontram em Jesus segurança, abrigo e proteção. Eles vêm fazer os seus ninhos nesta árvore, que é a grande metáfora do reino de Deus. É interessante também perceber que a figura do semeador e a qualidade do terreno, na parábola do grão de mostarda, estes dois elementos, a figura do semeador e a qualidade do terreno, são elementos completamente irrelevantes. O centro da parábola está no resultado. O tamanho da árvore, na primeira parábola, a acolhida dos pássaros, símbolo dos gentios, dos povos pagãos, e o fermento, que leveda, que fermenta e que faz a massa crescer. No fundo, as parábolas querem nos falar da missão de Jesus, início do reino de Deus, do senhorio universal de Deus sobre a nossa história. O povo de Israel, que esperava um Messias triunfalista e glorioso, isso contrasta exatamente com a invisibilidade, com a fraqueza, com a encarnação, com a ideia de Jesus como carpinteiro, pobre, crucificado. Essa ideia de um Messias triunfalista contrasta com a pobreza e a pequenez, tanto de Cristo quanto da igreja nascente. E o fermento? Em alguns textos da Bíblia, o fermento indica corrupção, hipocrisia. No texto de hoje tem um significado novo e positivo. Este fermento do Evangelho de hoje quer falar exatamente da presença do reino de Deus na história. O verbo utilizado por Lucas para expressar a ação da mulher em relação à massa e ao fermento, o verbo usado é esconder. Uma mulher esconde a quantia de fermento naquela massa de farinha de trigo. Nós poderíamos dizer que há um mistério escondido. Assim vai se revelando o mistério do reino de Deus. Jesus e a igreja manifestam o reino de Deus. Jesus se dirige por primeiro aos pequeninos e aos pobres, mas na verdade todos são convidados a participar desse banquete da vida. Perguntemo-nos na nossa oração se nós acreditamos de fato na força transformadora do reino de Deus, que é aparentemente muito pequenino, como um grãozinho de mostarda, mas muito eficaz. Transforma-se em árvore frondosa, árvore que dá sombra, que dá fruto, que alimenta o faminto. Perguntemo-nos se nós mesmos nos tornamos fermento
para levedar toda a massa, fermento do Evangelho nas realidades do mundo. É isso que Deus nos pede, é isso que o Papa Francisco tem dito todo dia, que a igreja de hoje seja fermento do Evangelho em realidades tantas vezes difíceis, no nosso ambiente familiar e também em nossas comunidades eclesiais. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão de fermentar o mundo com o fermento do Evangelho, com o fermento de Cristo. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.